Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Cláudio Sameiro, fundador aqui do canal Contabilidade com Café. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre imposto de renda 2021, né? E quem são os contribuintes obrigados a fazer a declaração e encaminhar à Receita Federal, né? Mas antes, eu gostaria de pedir que você fizesse inscrição no canal, clicasse aí no sininho, fizesse um comentário, compartilhe aí com seus amigos, né, com seus familiares, para que eles possam ter também a oportunidade de estar assistindo esse vídeo e aprender um pouco mais sobre a elaboração da declaração de imposto de renda. Bem, após a vinheta, a gente vai dar prosseguimento em nosso curso. Bem, eu preparei aqui para vocês, tá? Uma apresentação onde a gente vai estar falando sobre as obrigatoriedades, né? Ou melhor, quem está obrigado, né, a entregar a declaração do imposto de renda esse ano de 2021 e quais são os parâmetros, né? Quais são as regras estabelecidas pela Receita Federal. Bem, as regras estão estabelecidas na Instrução Normativa número 210, de 24 de fevereiro de 2021, e diz o seguinte: está obrigada a apresentação, né, a apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda, que é o nome da declaração, né, a pessoa física, né, de pessoa física, referente ao ano 2021, a pessoa física residente no Brasil, que no ano calendário de 2020, aí segue os parâmetros, né, que foram estabelecidos para efetuar a entrega. Tá? Eu gostaria só de esclarecer aqui o seguinte, né, quando a instrução normativa fala de exercício, ele fala, a instrução normativa fala do exercício de entrega da declaração de imposto de renda, que é esse ano agora, 2021. Quando a instrução fala ano calendário, está se referindo ao ano em que o contribuinte recebeu, né, os seus rendimentos, tá? Ou seja, é a base de cálculo, né? É o fato gerador da declaração do imposto de renda, é aquele período do fato gerador, tá? Bem, quanto à renda, quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste da declaração, né, na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70, né, automaticamente já está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda. Tá? Bem, então, teve a renda até R$ 28.559,70, provavelmente está isento, né, de encaminhar. Tá? Mas como esse não é o único critério que estabelece a obrigatoriedade, nós precisamos continuar lendo, né, e conhecer quais são os outros critérios. Porque uma pessoa ela pode imaginar o seguinte: tá, eu recebi R$ 28.000, então eu já estou isento, então eu não preciso entregar a declaração. Não é bem assim, tá? Existem outros critérios que podem gerar a obrigatoriedade da entrega. Esse não é o único. Mas se a pessoa já ganha acima desse valor, ela já está obrigada. Se ela ganha menos do que R$ 28.559,70, ela poderá ainda estar obrigada à entrega, tá? Então a gente tem que olhar as outras condições, tá bom? O outro ponto aí é o seguinte, olha, quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis ou, né,
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil, tem que entregar a declaração de imposto de renda. Exemplo, a pessoa ganhou, sei lá, 25 mil reais em rendimentos tributáveis. Ela está isenta? Não sei. Vamos ver em relação aos rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Ela recebeu 50 mil reais. Então, ela está obrigada à entrega da declaração de imposto de renda, mesmo tendo rendimento tributável inferior a R$ 28.559,70. Mas como a soma dos rendimentos isentos superaram 40 mil reais, então automaticamente ela está obrigada a fazer a entrega da declaração, tá? Então, muito cuidado, porque normalmente, né, as pessoas perguntam, né, eu sou obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda? Aí alguém olha, você ganhou 28.559,70 ou mais do que isso? Ela falou, não, as minhas rendas foram de, sei lá, 27 mil. Ah, você está isento. Não é bem assim. A gente tem que olhar os outros pontos, ok? Bem, prosseguindo aqui, em relação ao ganho de capital e operações em bolsa de valores, nós temos mais dois pontos a serem considerados, tá? Desculpa. Se a pessoa teve renda tributável, por exemplo, de 20 mil, teve no somatório das rendas isentas, foi de, sei lá, 30 mil, ela está automaticamente desobrigada ao envio da declaração? Não sei. Porque agora eu tenho que olhar para o ganho de capital, porque ela pode ter tido, né, a venda, né, ter realizado a venda de um imóvel, tá? E nessa venda de imóvel, ela pode ter tido um ganho de capital. O que é ganho de capital? Né? Ganho de capital é, digamos que, é como se fosse o lucro da venda. Então, a pessoa, na declaração anterior, ela tinha, por exemplo, um imóvel declarado, sei lá, de 400 mil reais, tá? Ela não tinha renda tributável, ela não tinha renda isenta, né, acima de 40 mil, mas ela tinha um imóvel que em algum momento ela ganhou de herança, né, no passado, e esse imóvel estava registrado na declaração dela pelo valor contábil de 400 mil reais. E agora ela resolve vender. Passou o tempo, o imóvel valorizou, né? E ela vendeu. Ela vendeu para uma construtora, aí vendeu por R$ 1 milhão, né? Bem, a venda foi de 1 milhão. O imóvel custava para ela, na declaração anterior, 400 mil. Bem, 1 milhão menos o custo de 400 mil dá um ganho de capital de 600 mil reais. Sobre esse ganho de capital, no meu exemplo de 600 mil, poderá incidir o imposto de renda, tá? De 15%. Mas a gente também ainda não sabe, porque esse ganho de capital precisa ser calculado por meio de um outro programa da Receita Federal chamado ganho de capital, tá? Então, o certo teria sido, né, esse contribuinte, né, no ano anterior, ou seja, em 2020, quando foi feita a venda do imóvel, ter baixado o programa ganho de capital da Receita, né, ter inserido as informações do imóvel que o programa pede, ter respondido algumas perguntas, né, que estão lá nas fichas, né, da declaração, que aí no final o próprio programa já calcula, né, qual será o valor do imposto de renda a ser pago sobre esse ganho de capital. Tá? Então, ainda que a pessoa não tenha tido renda tributável suficiente
ou renda isenta suficiente para estar obrigada à entrega, mas se ela teve ganho de capital, tá? Agora, nesse caso aqui, né, na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, então ela está obrigada à entrega da declaração, tá? Então, é o seguinte, ela realizou ganho de capital, já está obrigada à entrega? Não, tá? Ela estará obrigada à entrega se esse ganho de capital sobre a venda de um bem imóvel, por exemplo, ou realização de direitos, né, estiver sujeito à incidência do imposto. Tá? Aí, nesse caso, ela estará automaticamente obrigada. Ainda que outras condições não a obrigue, mas por essa condição ela estará obrigada. Tá? Ou realizou operações em bolsa de valores. Então, ela comprou ações na bolsa por meio de uma corretora de valores, né? Comprou ali um pouquinho aqui, vendeu ali e tal, não sei o quê. Então, já está obrigado, esse contribuinte já está obrigado a fazer a entrega, tá? Então, muito cuidado na hora de falar lá para o seu cliente, para o seu vizinho, para o seu parente, se ele está ou não está obrigado a fazer a entrega. Porque você pode dizer para ele, olha, pela sua renda aí, né, você não está obrigado, então não precisa ficar preocupado não. Mas aí ele tem alguma outra condição que você não saiba, porque você não perguntou, você não se atentou, você não sabia, então ele não entrega a declaração por causa disso e lá na frente a Receita Federal chama ele, olha, você não entregou a declaração, você, né, vai ter o seu CPF suspenso, você deveria ter entregue e não entregou, agora nós vamos suspender o seu CPF. E aí ele só vai descobrir isso no dia que ele for no banco abrir uma conta corrente, né, que ele mudar de emprego, tiver que fazer aquela conta salário ou conta corrente, aí o banco vai travar, ele vai ficar sem receber o salário dele, né? E aí ele vai descobrir que o problema é o CPF e o problema do CPF suspenso é a falta de entrega da declaração no ano relativo, né, ao ano de 2021, tá? Outra condição é o seguinte: optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato de venda nos termos do artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. O que é isso aqui? Né? A legislação diz o seguinte, lá tem algumas regrinhas, a gente não vai detalhar isso aqui agora, mas em algumas situações, se você tem um imóvel residencial, tá? E deseja vender para comprar um outro imóvel residencial melhor, a Receita Federal diz para você, olha, tudo bem, você pode fazer isso, né? Ainda que você apure ganho de capital na venda desse imóvel, porque o imóvel, né, digamos, valia, sei lá, 200 mil reais, aí você vendeu por 250, você apurou um ganho de capital de 50 mil. Mas aí você diz para a Receita, não, eu vou pegar todo esse 250 mil e vou usar para pagar um outro imóvel que eu estou comprando de 300 mil, tá? Então eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso durante 6 meses. Então eu vou vender o meu agora. Em 6 meses eu já estou vendo o imóvel, estou negociando. E antes de 6 meses eu concluo, né, a operação de compra do novo imóvel e vou utilizar esses 250 mil reais. Então, nesse caso, a Receita Federal, né, por meio aí da Lei 11.196 de 2005, ela diz para você, olha, então você não precisa pagar o imposto de renda sobre esse ganho de capital, não, tá? Já que é para comprar um outro imóvel, então, beleza.
Agora, se passar 6 meses e o cliente, desculpa, o contribuinte, né, não usar o dinheiro para comprar um novo imóvel, deixar o dinheiro aplicado, então a Receita Federal vai dizer, olha, então você perdeu a chance, tá? Você já não tem mais direito de fazer isso e agora tem que apurar o ganho de capital e pagar o imposto devido disso, tá? Então aqui o que, que acontece? A gente viu nesse item anterior que se a venda do imóvel, né, tem apurado ganho de capital, mas por alguma circunstância o programa ganho de capital da Receita disse que não tem imposto nenhum a pagar, então a princípio o contribuinte, né, ele não teria por esse motivo ter a obrigatoriedade da entrega. Mas se ele, tendo ganho de capital, não pagou o imposto porque ia usar o dinheiro para comprar um outro imóvel melhor, ainda que não incida imposto de renda nessa operação, por ter usado o dinheiro para comprar outro imóvel, de acordo com o benefício fiscal dessa Lei 11.196 de 2005, então, por esse motivo, ele está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tá? Então, isso é mais uma perguntinha que você tem que fazer para o seu cliente, tá? Para o seu vizinho, para o seu parente, às vezes até para você mesmo, né? Tem gente caindo na malha fina, tem gente com problema na Receita Federal, porque não se atenta a esses detalhes. Bem, tem mais outras condições que podem te obrigar a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, tá? Relativamente à atividade rural, tá? Agora imagine que você sai da área urbana, vai para a área rural, no interior do estado, né? Numa cidade mais rural, né? Do município, né? Mais rural e tal. E aí você tem lá uma atividade rural, né? Você é um pequeno agricultor, você cria lá umas cabecinhas de gado, leite para vender para cooperativa, né? E etc e tal. E aí tem algumas condições aqui que você precisa tomar cuidado. Primeiro aí obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50. Então já está obrigado a apresentar a declaração. Pretenda compensar no ano calendário de 2020, né, ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores a 2020 ou do próprio ano 2020, então ainda que a sua renda, por exemplo, tenha sido de R$ 100.000 no ano todo, mas você teve um prejuízo lá em 2019 e quer compensar agora, né, na sua renda 2020, então você tem que prestar contas ao leão, né, por meio da entrega da declaração de imposto de renda. Então, mais um ponto aí de atenção. Outro ponto, bens e direitos. Você teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2020 de bens ou direitos, inclusive terra nua, né, de valor total superior a R$ 300.000, 300.001 já te torna obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Tá? Uma coisa que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, olha, eu tenho um imóvel aí, mas ele não está registrado, né? Ele não está registrado no RGI, no Registro Geral de Imóveis, em meu nome. É uma posse. Eu entrei no terreno, entrei na casa, não tinha ninguém, né? Isso aconteceu há anos atrás. A minha família, aconteceu isso com a minha família, etc e tal. E tá, eu sou obrigado, esse imóvel, né, vale R$ 350.000. Eu sou obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda? Tem. Você é obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda, tá? Isso acontece muito quando você compra um imóvel de posse.
Alguém tinha um imóvel de posse e vendeu para você, né? Você não tem o registro no RGI. É posse. Alguém passou a posse para você, né? E você comprou e pagou 350 mil reais. Então você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e, atenção, obrigado a declarar esse terreno, esse imóvel que você comprou de posse na declaração de imposto de renda, tá? Não é porque você acha que é, está, digamos assim, irrastreável, né? Porque não tem o teu nome em lugar nenhum, mas é obrigatório como cidadão, né? Como contribuinte, que você faça a prestação de contas para a Receita Federal. Você declare isso, tá? Outra coisa, aliás, e bens e direito. Tem gente que não entende muito bem que direito é esse, né? Bens eu sei o que é, minha casa, meu apartamento, meu terreno, meu automóvel, né? E direito, né? O que é o direito? Direito, por exemplo, só é a conta corrente, é o dinheiro que você tem na conta corrente e que o banco, né, vai ter que te devolver. Então você tem o direito de receber de volta o dinheiro que está na conta corrente, receber de volta o dinheiro que está investido no CDB, na aplicação financeira, no fundo de investimento. Então, esses são exemplos de direitos que você tem. Tá? Então, lá na ficha Bens e Direitos, você deve declarar, né, como bens, né, o seu veículo, a sua lancha, o seu avião, o seu automóvel, a sua motocicleta, o seu imóvel, apartamento, prédio, terreno, né? E tudo isso. Tá? Em falar em terreno, eu esqueci de mencionar no slide anterior, quando a gente fala de terra nua. Aliás, é aqui mesmo, né? Inclusive terra nua no valor superior a 300 mil. Terra nua, né, no âmbito, né, no contexto rural, é aquele terreno, né, em que você não tem nada construído, você não tem absolutamente nada. A terra é nua. A terra é só natureza, né? É um terreno com mato, com árvore, com floresta, com bosque, né? É a natureza que fez, tá? A partir do momento, né, que você constrói alguma coisa ali, já deixa de ser terra nua. A partir do momento que você ara a terra e faz um plantio, né, já não é mais terra nua. A partir do momento que você prepara ali um mato, alguma coisa assim, uma grama e tal, não sei o que, para o boi pastar, então você já beneficiou o terreno, então já deixou de ser terra nua, tá? Então, quando ele fala inclusive terra nua, é porque a terra nua, ela tem lá, a Receita Federal divulga, né, valores para que os proprietários possam, né, mensurar, né, avaliar, dar valor a essa terra nua, tá? Mesmo sendo terra nua, tá? Se o valor ultrapassar 300 mil, você tem a obrigação de enviar a declaração de imposto de renda, tá? Outra condição, condição de residente no Brasil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2020. Já está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Tá? Por exemplo, o contribuinte viajou no ano de 2015, entregou a declaração de saída definitiva do país e ficou lá fora, morando, trabalhando, agindo a vida. E mais, por algum motivo, resolveu retornar para o Brasil definitivamente, né, vamos dizer assim, na condição de residente, ó, vou morar aqui, e em 2020, tá? Então chegou aqui, por exemplo, em março de 2020. Né? Se em 31 de dezembro de 2020 continuava no Brasil, vai ter que entregar a declaração de imposto de renda agora, tá? Em 2021. Se chegou em março, quando chegou lá em novembro, voltou lá
sei lá, para a Europa, para Portugal, para os Estados Unidos, então não tem que entregar nada. Tá? Então ele passou uma temporada aqui, um passeio, alguma coisa assim, voltou. Então não oficializou o seu retorno, né, ou a condição de residente no Brasil. Tá? Na verdade, continua residindo lá fora. Só passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 5 meses, 6 meses aqui no Brasil, depois voltou. Ok? Bem, um dado importante no ano de 2020, pandemia, coronavírus, Covid, né? Então, o que, que acontece? O auxílio emergencial, tá, recebido por alguns contribuintes precisa ser tratado aqui com atenção especial, tá? Porque lá na instrução normativa diz o seguinte, né? Recebeu rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 e o auxílio emergencial, né? Não sei se você lembra, né? Lá no primeiro ponto que a gente viu, né? O valor que dava direito à não entrega da declaração de imposto de renda é o valor de R$ 28.559,70, tá? Esse é o limite ali para você não precisar entregar a declaração baseado nesse critério, tá? Agora, você não chegou a 28 mil, ou digamos que você tenha chegado a 23 mil reais. Você é obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda? A princípio, não. Mas aí, né, você vai dizer, ou o contribuinte vai dizer o seguinte: olha, eu recebi 23 mil, por esse valor eu não estou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, mas eu recebi em 2020 aquele auxílio emergencial, né? E agora vai ser obrigado a efetuar a declaração de imposto de renda, né? A fazer a entrega da declaração. Esse R$ 22.847,76 é o limite da primeira faixa da tabela do imposto de renda, que dá a isenção do pagamento do imposto. Então, quem ganha ou quem ganhou em 2020, né, até R$ 22.847,76, né, estava isento de pagar o imposto de renda. Mas como recebeu o auxílio emergencial, ainda que não tenha que pagar o imposto de renda, né, vai ter que efetuar o pagamento, ou desculpa, vai ter que efetuar a entrega da declaração de imposto de renda, tá? Mas atenção, hein? Atenção, muita gente não percebeu, né? Não pegou a lei 13.982, né, do ano passado, a lei lá do auxílio emergencial, não pegou para ler, não foi informado, tá? E agora vai descobrir que tem lá tem uma determinação, né, que vai lhe obrigar agora a devolver, atenção, hein, a devolver o auxílio emergencial. Olha só, né? O contribuinte que tenha recebido rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 em 2020, deve devolver os valores recebidos do auxílio emergencial por ele e seus dependentes, conforme estabelece o parágrafo 2º B do artigo 2º da Lei 13.982 de 2020, tá? Então, a pessoa lá, ou por desconhecimento, ou achando que o governo não ia olhar nada disso, né? Tá todo mundo recebendo, o vizinho lá tava doido, né, e tal, para receber o dinheiro, porque tinha muita coisa para pagar, muita conta, né? Tá todo enrolado, sem emprego e tal, né? Mesmo tendo recebido lá
mais do que 22.847,76, ou esse valor dividido por 12, né? Porque você teria uma média mais ou menos ao mês, né? Mesmo assim, ele foi lá, deu entrada no auxílio, né, de pedido do auxílio, e o governo não perguntou mais nada, não pediu papel, documento, pediu mais nada, e saiu pagando todo mundo, porque foi isso que o governo disse que ia fazer, né? Naquele momento não ia, estabeleceu a regra, cada um consciente da regra deveria, né, fazer lá uma análise, saber se teria ou não direito, se tivesse, dar entrada. Se não tivesse, ficar quieto na sua, não pede nada, tá? Mas que o governo sabia que alguns iam pedir. Como o governo não tinha nenhum filtro, né, para impedir que os que não teriam direito a pedirem e receberem, então não tinha aquele filtro naquele momento, então o governo saiu pagando para todo mundo, porque ele não queria penalizar os que deveriam, o que tinham de fato direito, né? Então isso ia demorar para criar um filtro, fazer uma peneira, fazer uma análise, ia demorar, e as pessoas desesperadas, né? Então paga todo mundo. Nesse paga todo mundo, o teu vizinho recebeu, o teu conhecido recebeu, alguém recebeu. Agora vai ter que devolver, tá? Vai ter que devolver. E não adianta nem achar que não vai declarar, porque o governo sabe, né? Vai aparecer lá no seu informe de rendimento que a empresa enviou para a Receita, né? Você vai ter que informar na sua Receita. E o governo sabe que para o número do CPF lá do seu amigo pagou um valor, e agora o governo chegou a hora do governo receber de volta o que foi pago indevidamente, tá? Bem, a pessoa física está dispensada. Nós falamos da obrigatoriedade, agora a gente vai falar da dispensa, né? A pessoa física está dispensada da apresentação da declaração desde que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade da tabela anterior, ou seja, nas condições anteriores, né, que a gente viu, conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenha sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. Então, né, o marido ou a esposa pode acrescentar, né, como seu dependente na declaração, né, o seu cônjuge, ou o seu filho, a sua filha, o pai, avô, em certas condições, né? Trazendo esse dependente para dentro da sua declaração, né, e aí fica uma ressalva, o contribuinte tem que estar atento de que, ao trazer esse dependente para dentro da sua declaração, ele precisa trazer também toda a renda desse dependente, os bens desse dependente, os direitos, o ônus reais, né? Então, tudo aquilo que aconteceu com o dependente, que ele deveria colocar na declaração dele, o contribuinte tem que trazer para dentro da sua, tá? Então, fica um alerta, tá? Papai mandou a declaração de imposto de renda, colocou o filho que tem 21 anos de idade. É universitário, tem 21, 22, até 24 anos pode, sendo universitário, fazendo curso técnico, né, ensino médio técnico, pode colocar. Mas aí o filho, a filha, arrumou um estágio. E esse estágio bom, paga 2.000 e poucos reais pelo estágio, né? E aí a empresa enviou para a Receita Federal o informe de rendimento do filho dele, com estágio. Estágio paga imposto de renda? Paga. É tributável, né? Então você coloca lá, né? O papai colocou lá o filho como dependente na sua declaração, porque aí ia ter direito, né, a um desconto de dependente, ia ter direito a pegar o plano de saúde que paga para o filho e acrescentar lá como dedução, de repente paga a faculdade do filho, aí pega aquele valor e coloca como dedução,
mas se esquece de trazer a renda de estágio, que às vezes nem pagou nada de imposto ao ano todo, esqueceu de trazer para dentro da sua declaração. Tá? Vai cair na malha fina, porque a Receita Federal sabe que o CPF do dependente recebeu determinado valor, né, de auxílio lá, e estágio, etc. e tal, e o pai, a mãe, né, não trouxe para dentro da sua própria declaração. Que se tivesse trazido para dentro da sua declaração, teria aumentado a renda tributável do pai e da mãe. Então, aquele imposto que o filho não pagou quando recebeu o estágio, o pai estaria pagando agora, porque junta tudo, faz um bolo maior, aplica a tabela e paga o imposto. Tá? Então, tem que fazer uma simulação. Né? Às vezes é conveniente que você faça 2, 3 declarações, né? Sozinho, trazendo o cônjuge, trazendo o filho, né? Ou fazendo separado, pai e mãe faz separado, um filho fica na declaração de um, outro filho na declaração do outro, ou tudo em uma declaração, ou tudo na outra declaração. E tem que fazer umas simulações para saber qual é a situação mais vantajosa. Tem que fazer um planejamento fiscal aí, tá? Bem, terceiro ponto, teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privados não exceda 300 mil. Então, você pode trazer o seu cônjuge normalmente para dentro da sua declaração. Né? O marido faz a sua e traz a esposa. Ou a esposa faz a dela e traz o marido como dependente. Não tem problema nenhum. Mas se o cônjuge que está vindo como dependente, né, tem bens privados só em nome dele, no valor, né, acima de 300 mil, então não pode fazer declaração conjunta. Né? Cada cônjuge tem que fazer a sua separadamente, tá bom? Então, esse cônjuge que está vindo como dependente teria que estar fazendo a sua separadamente, tá? Bem, o último ponto aqui que a gente vai falar sobre o prazo de apresentação, né, da declaração de imposto de renda, né? As pessoas físicas que são obrigadas devem apresentar a declaração no período de 1º de março a 30 de abril de 2021. O horário de transmissão, né, durante o dia, exceto no período de 1, né, às 5 da manhã, horário de Brasília. No último dia, a recepção termina às 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se você vê lá no seu relógio, no dia 30 de abril, né, chegou lá, bateu meia-noite, ou seja, 0000 horas, né? Ah, pô, dá tempo de entregar ainda. Acabou, já era. Se o relógio tiver 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, mandou, beleza, foi. Agora, na hora que foi, virou 00, aí já era, né? Você não vai conseguir encaminhar a declaração naquele momento ali, tá? Porque o sistema trava. Você vai ter que esperar no dia seguinte, 2, 3 dias depois, quando o sistema, a Receita Federal, divulgar a nova versão da declaração, tá? Para a entrega fora do prazo. E essa nova versão, né, para entrega fora do prazo, caso você baixe o aplicativo, né, já vai vir preparada para identificar que você está entregando fora do prazo e calcular ali a multa, né, e emitir o recibo de entrega fora do prazo, a notificação, né, e já emitiu o DARF para você pagar de R$ 165, tá? Então fique atento, não deixe para última hora, né? A gente não sabe ainda se o governo esse ano 2021 vai prorrogar ou não. A princípio, a data de entrega é 30 de abril, tá? Será que vai prorrogar, sei lá, para maio ou para junho, como fez no ano passado? Ninguém sabe, tá? Por enquanto,
30 de abril, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aqui a, a audiência, né, a sua audiência, tá? Deixa aí nos comentários, né, as suas dúvidas, as suas sugestões, tá? No momento eu estou, infelizmente, sem tempo, né, nesse momento da gravação aqui, né? Estou sem tempo para estar respondendo alguma coisa, estou sendo sincero, mas eu estou vendo aí, né, com os meus alunos, se a gente pode fazer um multirão nesse período, né, de entrega de declaração de imposto de renda, fazer um multirão aí para estar respondendo vocês aí nos comentários, tá? Então vai colocando comentário aí, pode perguntar o que você quiser, tá? Pode demorar um pouquinho para responder, mas eu estou preparando aí essa novidade que vai ajudar a sua vida, a vida do seu familiar, do seu vizinho, etc e tal, tá? E com isso a gente vai estar contribuindo para você ganhar um dinheirinho aí, né? Março e abril é um bom tempo aí para ganhar um dinheirinho, tá? E não vai cobrar R$ 10, 20, R$ 30 não, hein? Isso aí é pouco para a responsabilidade que você está assumindo. Então repara o seguinte, só nesse slide aqui você viu que você pode estar induzindo o seu cliente ao erro caso você não faça as perguntas certas, né? Então, fique atento para você não fazer a sua declaração errada, a do seu amigo errado, ou a do seu cliente que você está cobrando, que é pior ainda, né? De forma errada, depois vai cair na malha fina, vai reclamar, mesmo sendo de graça, depois vai reclamar, né? Não vai querer mais pagar aquele chopp lá, né? E vai dar problema, tá? Então, fique atento ao longo da semana, ao longo do mês de março e abril, a gente vai estar postando outros vídeos para vocês aqui. Então, coloca aí nos seus comentários o que você gostaria de saber, que pode ser tema do próximo vídeo, tá bom? Ou dos próximos vídeos, né? Bem, pessoal, então, a gente fica por aqui, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Caso você não tenha tempo para esperar, né, as próximas gravações da Declaração 2021, no canal tem uma playlist com o curso de imposto de renda do ano passado, 2020, tá? Então, como não mudou muita coisa, então você pode ver que nessa aula aqui, a única coisa que praticamente mudou foi o auxílio emergencial. Então, dá para você ir resolvendo aí os seus problemas, né? Aprendendo. Aí depois a gente faz depois de você mais à frente faz uma reciclagem aqui, né? No concurso 2021 que a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então, até a próxima e obrigado. Não se esqueça de clicar no sininho, dar um like aí que é bastante importante, tá bom? E divulga aí para a gente aumentar a base aqui de inscritos no nosso canal e o tempo de exibição para a gente conseguir conquistar aí a plaquinha lá do YouTube, que eu estou correndo atrás, hein? Então isso aqui não está saindo de graça não, estou querendo a plaquinha lá do YouTube para botar aqui na minha parede, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!